nós vamos estar falando de um tema muito importante, como construir a nossa vida espiritual. E eu quero, desde já, estar colocando a sua vida na presença de Deus, pedindo que o Espírito do Senhor esteja iluminando as nossas mentes para que nós possamos discernir aquilo que Ele quer revelar a nós neste momento. Por isso, se você puder neste momento, ore comigo. Pai, mais uma vez, nós queremos agradecer. Muito obrigado por esta oportunidade de podermos estar compartilhando da sua palavra com os ouvintes, para que eles também possam conhecer a Deus e que possam também estar expressando a sua gratidão diante do Senhor através deste culto, através deste momento que o Senhor fala aos nossos corações. Usa, Deus, os nossos lábios nesse momento, a nossa mente, a nossa vida, para que o Senhor possa edificar tantas vidas que estão ouvindo esta palavra neste momento. Que as mentes não venham se dispersar e que nada possa impedir de que esta palavra possa produzir o fruto que o Senhor quer na vida do ouvinte. Muito obrigado, Senhor. Que o seu Espírito esteja guiando cada mente, cada coração neste momento para entender, para compreender a sua palavra. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus capítulo 7 diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis vos medirão a vós. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que as calquem aos pés e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nenhuma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
e em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Mateus capítulo 7, do verso 1 ao 29. O tema de hoje vai nos levar a refletir sobre como construir nossa vida espiritual de maneira que seja sólida, firme e possa resistir aos temporais ou tempestades que enfrentamos neste mundo. Jesus, na sua infinita sabedoria, usou de uma aplicação maravilhosa para concluir seu sermão, onde ensinou sobre 2 tipos de justiça, 2 tipos de tesouros, 2 caminhos e 2 vontades. Ao final desse sermão, ele conclui com a parábola das 2 casas para nos ensinar como construir com segurança a nossa vida. Ao concluir seu sermão com esta parábola, Jesus está levando seus discípulos e ouvintes a um confronto pessoal entre obedecer ou não obedecer a sua palavra, preocupar-se ou não com sua vida espiritual. O que ele quer ensinar é muito claro e simples, mas que faz toda a diferença. Na vida sempre haverá pelo menos 2 opções a escolher. Veja, 2 justiças, 2 tesouros, 2 caminhos, 2 vontades. E o sonho de construir a casa própria. Porém, para que este sonho não se torne um pesadelo eterno, é necessário fazer a escolha certa de qual terreno você vai construir e realizar seu sonho. Pois também há 2 tipos de terrenos, rocha e a areia. Esta parábola está chamando a atenção. Todo aquele que se converte e aceita Jesus como Senhor e Salvador está construindo ou edificando sua casa espiritual. E ela é muito mais importante do que a casa física, que é o sonho de todos nós. O apóstolo Paulo entendeu esta verdade e diz: segundo a graça de Deus que me foi dado, lancei eu como sábio construtor o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10 ao 16. Vejam que o apóstolo chama a atenção onde devemos construir nossa vida. Além da escolha do terreno, Paulo se preocupa com o fundamento ou o alicerce. E ele diz que o único seguro já está posto sobre o terreno rochoso e se chama Jesus. Por isso, o Senhor Jesus, antes de contar a parábola das duas construções ou das duas casas, adverte sobre o perigo da falsa fé. Ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Mateus, no capítulo 7, os versos 21 e 23. Queridos, tome cuidado com o auto-engano. Muitos estão se enganando a si mesmos. Você pode construir uma casa toda de ouro e de pedras preciosas, e com certeza ela ficará linda. Porém, se não tiver sobre um terreno seguro e um alicerce que a suporte, ela não resistirá às intemperanças da natureza. Porém, se construir no solo firme e sobre bom alicerce, pode até ser uma casa simples feita de barro. Ela resistirá. Por isso, não se iluda com a falsa fé. Deus espera de você santidade, retidão, e Ele sabe que isso está no interior, ou seja, no coração do crente. Ele sabe quem você é por dentro. Veja que os 3 versos, 21, 22 e 23, mostram 2 enganos terríveis e comuns no meio dos crentes. E quem sabe isso não seja uma realidade na sua vida. É hora de assumir a verdade. Você é ou não é salvo? Você é ou não discípulo de Jesus? Jesus mostra através do texto que você corre 2 grandes perigos. O primeiro é achar que por dizer que Jesus é Senhor é suficiente. Vejam o que Jesus diz a este respeito: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Queridos, é muito importante entender isso. Esta é uma confissão maravilhosa quando feita de todo o coração e com o reconhecimento de que realmente Jesus é Senhor da sua vida. Mas vejam que ele diz que para ser seu discípulo e ter direito a entrar no céu, é somente para aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Queridos, demonstração de poder ou fervor, até mesmo zelo, respeito e santidade, pode não expressar verdadeiramente a espiritualidade. Lembre-se, Deus sabe quem você é por dentro. Por isso, não se deixe enganar pelo seu ego. O segundo engano que Jesus mostra que o crente pode sofrer é achar que por profetizar ou expulsar demônios, fazer milagres, lhes garantem ser seus discípulos. Porém, ele diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, profetizar significa pregar uma mensagem espiritual usando a palavra de Deus como fonte. Porém, é possível que uma pessoa que não tenha nenhuma ligação com o reino de Deus use a Bíblia e pregue uma mensagem espiritual.
Mas isso não quer dizer que ela é discípulo de Jesus. Paulo nos esclarece sobre isso dizendo: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. 1 Coríntios 9, 27. Já em outro momento ele diz: verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda, mas outros o fazem de boa mente. Filipenses 1, 15. Uma pessoa também pode fazer milagres e grandes feitos sobrenatural, porém, isso pode não ser ação do Espírito Santo. Os magos no Egito repetiram e fizeram muitos dos sinais que Moisés fez. Veja o registro de um deles. Então Moisés e Arão foram ter com Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. Arão lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela se tornou em serpente. Faraó também mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Pois cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Êxodos 11, do 10 a 12. O próprio Senhor advertiu, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Marcos 13, 22. Paulo alerta a igreja em Corinto dizendo: pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 13 e 14. Você pode frequentar uma igreja, ser aluno da escola bíblica, ou ter uma formação teológica ou conhecimento bíblico, mas isso não quer dizer que é convertido. Isto fica claro na vida de Judas Iscariotes. Ele era um dos 12 discípulos. Ouviu e viu as mesmas coisas que Jesus ensinou aos outros. Porém, ele traiu Jesus e mostrou não ter se convertido. Sendo assim, tome cuidado para não ser enganado e nem enganar-se a si mesmo. Ser atuante na igreja, ajudar nos ministérios é muito bom, se feito de coração e para honrar a Deus, como ensinou o apóstolo. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3, 23. Pois conforme o ensino de Jesus, convertido é aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. A obediência à sua palavra é o único sinal que revela o verdadeiro discípulo. Ouvinte, tome cuidado para que sua fé não seja apenas intelectual, baseando-se unicamente no conhecimento humano ou em você mesmo. A partir do verso 24 de Mateus 7, Jesus nitidamente quer mostrar a diferença entre aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro. Ele está dizendo que existe o crente fiel e verdadeiro e o crente falso e negligente. Porém, não será possível finalizar esta mensagem hoje. Sobre isso, estaremos vendo na terça-feira que vem, se Deus assim permitir. Amém? Hoje nós aprendemos que a única maneira de construirmos nossa vida espiritual de forma que fique firme e segura é aplicando a nossa fé em Jesus e obedecendo de todo o coração a sua palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine a ouvir
e a obedecer aquilo que a palavra de Deus está falando aos nossos corações nesta noite. Nós vamos orar mais uma vez e vamos agradecer por este tempo, por este momento. Pai, mais uma vez, nós queremos agradecer. Muito obrigado a Deus pela sua palavra revelada aos nossos corações nesta noite. Eu tenho certeza, Deus, que ela não voltará vazia, porque eu sei que ela cumprirá o seu papel e ela estará, Senhor, alcançando os corações e as mentes dos ouvintes, para que possa assim haver transformação de vida nesta noite. Eu oro, Deus, para que os olhos espirituais se abram, para que a mente, para que o coração que muitas vezes tem resistido, tem sido duro e que tem, ó Deus, muitas vezes vivido uma vida religiosa ou uma vida apenas, ó Deus, de engano, nesta noite, diante da exposição da sua palavra, possa se dobrar perante a sua palavra e permitir que o Espírito Santo purifique a sua vida e transforme as suas atitudes, a sua vontade, transforme a sua vida, de maneira que esta vida possa glorificar o Senhor. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém.